Esporte Clube chegou a vez. Um abraço a todos. O futebol brasileiro, realmente de uns anos para cá, entrou numa decadência sem tamanho. A prova estão que a maioria das nossas equipes sucumbiram tecnicamente, financeiramente. Raros são os nossos clubes hoje com situações favoráveis, quer administrativamente, quer financeiramente, quer no futebol. Então, nós temos um campeonato brasileiro altamente disputado, mas tecnicamente fraco. Em alguns jogos até mesmo sofrível. E a prova está nas competições internacionais. Agora, nesses jogos recentes, o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte, foi derrotado. O Fluminense, um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, dado como um dos grandes times do Brasil, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, também entrou em debacle. Os resultados negativos. E o Botafogo conseguiu a superação, já nos descontos, é verdade, mas ganhou o seu jogo. De uma forma geral, os brasileiros que entravam nas competições internacionais sul-americanas como francos favoritos, agora, ao que parece, perderam totalmente a situação de protagonistas. São participantes, são disputantes. É isto mesmo, Eduardo Vieira. Um abraço, Zé, um abraço, meus amigos. Efetivamente, as coisas não estão boas, né, para o futebol brasileiro. Tanto é que na Libertadores nós tivemos vários jogos e algumas derrotas de brasileiro, como você falou. E não diferentemente na Sul-Americana. Se não vejamos, o Fluminense perdeu para o Rivadavia, né? Quem é o Rivadavia? É um mero iniciante dentro da competição. 2-1, jogo como se falou no Maracanã. Mas é líder argentino, né, o Rivadavia? O Cruzeiro perdeu para a Universidade Católica, em Minas, 2-1. O Corinthians... Universidade Católica, Chile, né? Chile, é. O Corinthians venceu 2-0 o Santa Fé da Colômbia. E a LDU, que é o time do Thiago Nunes, na terça-feira, exatamente, venceu por 2-0 o Mirassol, ainda do Rafael Guanais. Esses jogos da Libertadores. Vejam os senhores que na Sul-Americana o São Paulo venceu ao time da O'Higgins por 2-0. O Santos teve um papelão ao empatar com o Desportivo Recoleta na Vila Belmiro 1-1. O Botafogo, jogando fora, conseguiu um bom resultado, vencendo o Racing 3-2. E o Vasco, em casa, uma prova de que nem sempre... E aí aquela história, que é fazer times alternativos numa competição que não dá para brincar. Perdeu para o Audax italiano por 2-1. Esses jogos aconteceram. Na Libertadores nós vamos ter hoje Flamengo contra o Independente Medellín. E vamos ter o Palmeiras frente ao Sporting Cristal. Os dois jogos são no Brasil, Flamengo, por consequência, no Maracanã, o Palmeiras no Allianz Parque. E na Sul-Americana nós vamos ter hoje no Mineirão, Atlético Mineiro e Juventude, esse Juventude é do Uruguai, e vamos ter o Grêmio jogando contra o Palestino. Palestino é do Chile ou do Peru? Chile, né? Então esse jogo, e o Bragantino jogando em casa contra o Blooming, time da Bolívia. Então esses são os jogos da Sul-Americana. Pelos jogos, a gente vai ter aí surpresas nada agradáveis. Neste jogo do Santos, eu tive a oportunidade em assistir. E eu fiquei com pena do Santos, do torcedor do Santos. No dia do aniversário do clube, muitos torcedores foram à Vila Belmiro, não no número esperado, é verdade, mas estavam lá, torcendo, procurando empurrar a equipe.
e uma ilusão. Logo no início, gol do Santos. Neymar fez o gol. 4 minutos, né? 9 minutos. Gol do Santos, uma bela jogada do Gabigol, o Neymar foi para a rede. Se dava a impressão de que o Santos tomaria conta do jogo. E o narrador insistentemente dizia: este time está com reserva do reserva, porque eles estão preocupados com o campeonato do país, onde a última colocação está rondando e a possibilidade de decesso. Então eles estão preocupados com o campeonato do país ao invés desta competição. E o Santos não teve competência. Daqui a pouco um pênalti. Eu não admito o jogador profissional fazer o pênalti que o zagueiro do Santos fez. Atirou-se sobre o adversário. Atirou-se sobre o adversário, sem necessidade nenhuma. Pênalti, gol dos homens. E ficou naquilo. O Santos não teve competência de fazer um segundo gol. E daí eu olhava para o banco e via o desespero do Cuca. Em determinado momento o Cuca disse: não adianta mais. Sentou, cruzou os braços e ficou simplesmente assistindo o jogo. Não levantou mais. Deve ter pensado o meu amigo Alex Sival: onde eu amarrei meu burro, Carlos Mion. Um abraço, Zé. Um abraço, Edu, Edemar. Você de casa, não esquece, se inscreve no canal, manda o like, com o dedinho positivo e também compartilhe com os amigos. Olha, o pavio do Cuca é curto, né, Zé? Nós conhecemos. Muito curto, conheço bem. Ele tá com uma cara de quem não vai longe. Não vai longe. A paciência dele já tá no tampo. E conhecemos muito bem que ele simplesmente vira as costas e vai embora. Agora, já que estamos falando de técnico, o Cruzeiro perdeu, né, Edu? Perdeu, né? E como presente, o presidente do Cruzeiro anuncia a renovação do contrato do Arthur Jorge até 2030. Não, acho que é um novo contrato, fez um novo contrato. Novo contrato, então renovou o contrato até 2030, Zé. O contrato era até o final do ano e daí ele já renovou para mais 4 anos. Mais 4 anos. E agora virou moda, né? Você faz contrato por 2 anos. Esquecem da multa, né? Esquecem da multa. Será que esquecem? Essa é uma interrogação. Ou existem interesses nessa indústria de multas de treinadores? Sobre a qualidade do futebol brasileiro, Zé, fica claro. O Renato deu uma declaração que eu acho que ele foi infeliz. A torcida tem que escolher, ou quer que ganhe na Sul-Americana, ou quer que ganhe no Campeonato Brasileiro. Não, Renato, por favor, estamos falando do Vasco da Gama e de adversários de péssima qualidade da Sul-Americana. Então dá sim para vencer. Como é que o Palmeiras faz isso? O Flamengo, outros clubes fazem isso, vencem no Campeonato Brasileiro e vencem também na Sul-Americana. Estamos falando, não estamos falando de Libertadores, que é um patamar acima. Então eu realmente espero qualquer coisa, Eduardo, Zé e Edmar, e você de casa, desses times brasileiros. Eu não entendo o que está acontecendo, porque é muita incompetência. Vou dar outro exemplo agora, o Memphis Depay. Ele tem que trazer o fisioterapeuta dele, porque o departamento médico, o departamento físico, departamento físico do Corinthians, cometeu um erro na recuperação dele, ele voltou a sentir a coxa, e a seleção holandesa está de olho, disse, não, vamos mandar um camarada aí que é especialista, já trabalhou com o Depay, trabalha com o Depay, ele vai fazer a tua recuperação. A que ponto chega a vergonha do futebol brasileiro, que nós temos profissionais, num clube do tamanho do Corinthians, que precisa vir gente de fora para recuperar uma simples distensão muscular. Bem, com este quadro que nós estamos mostrando, da fragilidade do futebol brasileiro de uns anos para cá, estamos neste 2026 em ano de Copa do Mundo. O que esperar da seleção brasileira? Daí vem a alegação de que a seleção brasileira não é formada por jogadores que atuam no país. A maioria é de jogadores que estão na Europa.
Mas qual dos jogadores da seleção brasileira é astro, é ídolo, é destaque no futebol europeu? Vini Júnior? Pode até ser astro no seu time, mas na seleção brasileira não tem conseguido desempenhos positivos. Os outros jogadores brasileiros que estão na Europa, eles atuam nas equipes de ponta da Europa ou atuam em equipes intermediárias? A maioria dos jogadores brasileiros atua em equipes intermediárias. Não temos nesta seleção, de todos os europeus, aspas, que vem aí, jogadores realmente com aquele destaque internacional. Será que o italiano Ancelotti vai fazer milagres e conseguir tornar a seleção brasileira competitiva? Ele não faz gol. A seleção brasileira, na primeira fase, tem adversários aparentemente com condições de superação. Mas será que vai realmente a seleção brasileira passar da primeira fase? Aqueles pessimistas, os pessimistas de plantão, dizem que o Brasil não passa nem da primeira fase. Será que isto é verdade verdadeira, senhor de 5 copas, Edmar Anuzek? Um abraço, Zé, Mião, Eduardo. Fico feliz que vocês finalmente chegaram àquela conclusão que eu cheguei a tempo, de que nós não somos mais protagonistas. Infelizmente é a grande realidade. Está aí cada dia mais palpável o futebol que nós temos visto praticado aqui dentro do Brasil, especialmente. E com jogadores brasileiros, eu vi aí, teve um jogo do Chelsea esses dias, e os 3 brasileiros que estiveram em campo foram criticados porque estiveram muito mal na partida. Estevão, João Pedro e o outro jogador lá, o Andrei Santos, jogadores que não corresponderam à expectativa. E o Estevão vinha sendo elogiado outro dia. O técnico do Chelsea chegou a falar que esse é o jogador que ele pede que a bola lhe seja passada porque ele quer jogar futebol, porque ele sabe jogar futebol. Já mudou um pouquinho. Como outro dia criticaram o Endrick lá no Lyon, agora já estão elogiando o Endrick de novo e o Real Madrid já quer a volta do Endrick. A verdade é o seguinte, Zé, eu não acredito na seleção brasileira, sinceramente. Não é Carlo Ancelotti que vai entrar em campo para jogar. E mesmo que fosse, ele também não foi um super craque. Eu transmiti jogos dele na seleção da Itália. Foi um bom jogador. A seleção brasileira carece realmente de qualidade. O futebol brasileiro carece de qualidade. Você enumerou bem os adversários. Vamos ter Marrocos, África, esses adversários aí, a Escócia, talvez. A Escócia se fala muito pouco, né? Foi Ainda sempre bem que classificam 2, né? Porque Marrocos, vamos lembrar que o Marrocos na última Copa, na última Copa chegou lá, né? O Marrocos ganhou recentemente uma competição importante. Está qualificando o seu futebol. O Marrocos chegou na quartas de final, não é isso, Edu? Exatamente. Foi, quartas de final da última Copa. E a Escócia que sempre chegou a ser uma pedra no sapato brasileiro em determinadas ocasiões. Eu não sei como é que anda o futebol da Escócia, meio sumido. Mas realmente, se passar dessa primeira fase de disputa, eu não sei o que será do futebol do Brasil. Eu acho que deve passar, acho. Não tenho certeza, como ninguém de nós tem certeza que isso venha a acontecer. Agora, entendo que o futebol do Brasil dificilmente terá condições de ganhar. Muita gente fala assim, não, vai ser campeão do mundo, porque não sei o quê, porque o Ancelotti. O Ancelotti não joga, técnico não joga. E por esse aspecto, levando em consideração tudo isso aí, eu tenho a certeza que nós vamos ficar ainda expectantes em relação ao futebol, ao futuro do futebol do Brasil. Eduardo, você concorda com a explanação, com as considerações, os comentários do Edmar Anuzek? Olha, Zé e meus amigos, eu sou meio, eu sou meio cabreiro em relação à seleção brasileira. Eu não vi, nem antes do Ancelotti assumir e nem depois, com exceção de 1 ou 2 jogos que a seleção brasileira fez, eu não vi nada de especial. A classificação da seleção brasileira foi pela incapacidade dos demais, pela falta de futebol. Exatamente. Tanto é que a Bolívia não conseguiu na repescagem. Foi o 5º colocado, né? Exatamente. 5º. E a Bolívia não conseguiu passar na repescagem com um time
lá da Oceania, né? E não vejo os jogadores brasileiros, em que pese eles serem normalmente, embora não sejam protagonistas, mas dentro das suas equipes na Europa, jogam bom futebol, nem isso está acontecendo. Então, como nós estamos há 56 dias da Copa do Mundo, e esses jogadores que vão atuar na seleção brasileira vivem um péssimo momento, citado por vocês aí, e é uma constatação, não estou nem transferindo a responsabilidade, é uma verdade. Eu tenho minhas dúvidas se nós passamos para a segunda fase. Mas se passarmos para a segunda fase, só se acontecer uma sorte muito grande de pegar um adversário fraco, daqueles... Porque hoje essa segunda fase, ela vai compor também de seleções de baixo nível, ou do segundo escalão, né? E isso pode acontecer à sorte do Brasil. Me permita colocar, essa Copa do Mundo, com tantos e tantos participantes, ela também fica diferente, não é? Claro. E principalmente jogando em 3 países. Podem acontecer surpresas, né? Com certeza. Porque é o seguinte, Zé, é um jogo. É um jogo, exato. É um jogo. Aliás, o Dudu falou, você colocou uma frase importante, Dudu. Dependendo de quem nós viermos pegar na próxima fase. Antigamente era diferente, nós não escolhíamos os adversários. Mas esse antigamente nós estamos falando até... 20 anos. Até 90. Vamos saber o atual, né? Não, até 2002. 23 anos. Né? No final dos anos 90, o 2002 dos anos não 2000. Interessava quem que você ia pegar. Numa reta de chegada, nos anos 70 do Campeonato Brasileiro, o Carlos Alberto Torres, era capitão do time do Santos, foi ouvido pela imprensa. E agora a próxima fase, como é que vai ser? Você escolhe adversário? Ele falou assim, time que se preza não escolhe adversário. Claro. Mas isso em 1970. Esquece. Exato. Esquece tudo o que Pra aconteceu. É para lembrar isso aí, exatamente. Tudo o que aconteceu enquanto o Brasil teve o seu hexacampeonato, exatamente. passou. Como dizia Sidney Campos, o que passou já era. Verdade. Brasil. Não, o que assusta, Eduardo. Não adianta a gente querer viver desse passado, que esse passado não volta mais. O que mais assusta, Edmar e Eduardo, a queda do Brasil em 2 décadas. Olha a seleção de 2002, olha quem que nós tínhamos no banco. Eu não estou falando de 1970, estou falando de 2002, nesse século. Tinha Ricardinho de banco. Houve confusão porque Djalminha e Alex não foram convocados. Você diz, vamos marcar o Ronaldo Fenômeno. Tinha o Ronaldinho Gaúcho. Então marca o Ronaldinho Gaúcho. Daí tinha o Rivaldo. Os laterais, Cafu, Roberto Carlos, eram os melhores da Europa na época. Exatamente. Eram destaques nos seus times. Né? Até o Marcelo. O Marcelo, que foi posterior ao Roberto Carlos, né? Então... era uma seleção maravilhosa que encantava. Não vamos esquecer que em 7 jogos, que todo mundo fala que o Felipão usou 3 zagueiros, que foi retranqueiro. É uma competição. Mas peraí, Edu, em 7... esporte ou quer ganhar? Peraí, em 7 jogos em 2002, a seleção brasileira, marcou 18 gols. 18 gols em 7 jogos. Aonde que tá a retranca? E aí nós falamos daquela seleção do Telê. Lembra-se? Lembra? Todos dizem ter sido a melhor seleção. Mas que adianta? Foi campeã? Não foi campeã, não foi. E até hoje todo mundo não esquece a travessada de bola do Toninho Cerezo. Que é aí que está, Edu. Existe um discurso que é repetido tantas vezes que passa a ser verdade. Em momento algum, naquela Copa de 2002, o Brasil foi retranqueiro. Porque você vai me dizer que um time retranqueiro vai jogar 18 em 7 jogos? É mentira, que foi repetida, e taxaram o Filipão de retranqueiro porque jogou com 3 zagueiros, só que ele tinha 2 alas que passa da bola, isso foi uma situação que todo mundo, até hoje nós temos esse estigma, que quem joga com 3 zagueiros é um time retranqueiro. Defensivo. É defensivo. Uma grande mentira. É uma grande mentira. Melhor do que você jogar com 4 fixo. Claro. Claro. Você libera os laterais, né? Só que você precisa ter alas de qualidade. E outra coisa, sempre eu entendi que futebol,
A primeira coisa que você tem que fazer é não tomar gol. Com depois certeza, fazer. Exatamente. Então, com certeza. esse é o estigma que o futebol Isso vive eu até vi hoje. do mestre Armando Reganeschi que um dia, nós jantando, ele disse, o negócio, Zé, é não tomar gol. Exatamente. É fazer e não tomar. É verdade. É a regra do jogo. Nós temos 56 dias para começar a Copa e 59 para a estreia da seleção brasileira, que será dia 13. Eu acho que mesmo que pegasse esses 59 dias e juntasse todos os jogadores da seleção para treinar direto durante 59 dias, eu acho que nós não chegaríamos a um resultado que o torcedor brasileiro espera. Aliás, o torcedor brasileiro, nos dias de hoje, já não está mais tão encantado com o futebol. O torcedor é cético em relação à seleção. Copa do Mundo. É só você ver. Você faz qualquer pesquisa aí, nós não chegamos a 50%. É verdade. De otimismo em relação à seleção. Eduardo, estamos numa fase que a seleção brasileira vai jogar e nós que gostamos de futebol, às vezes esquecemos até que vai ter jogo da seleção. Esses dias eu esqueci completamente quando eu lembrei. Daí a Ana Maria em casa disse, Zé, você não está assistindo o jogo da seleção? Ela chegou, nem tinha lembrado do jogo da seleção. Daqui a pouco me bate o telefone o doutor César Terra. Oi Zé, preciso falar com você. Diga, doutor, não está assistindo o jogo da seleção? Mas tem jogo da seleção hoje? Mas então não é o caso eu esqueci. O César Terra também, que é ligado ao futebol, que gosta de futebol também. Então, realmente, o nosso momento no futebol é diferente, porque o brasileiro é um fanático pela seleção, especialmente, não é? Na verdade, Zé, é tanto jogo na televisão que nós que somos do meio, que acompanhamos o futebol há tantos anos, temos praticamente a necessidade e obrigação de assistir os jogos para saber o que está acontecendo. Eu, por exemplo, às vezes eu fico com a televisão ligada, o jogo está passando, mas não fico assistindo os 90 minutos do jogo, pulo de um para outro canal, porque realmente a qualidade do futebol deixou a desejar. Futebol realmente não tem mais nada a ver com o futebol que a gente conhecia. Futebol você assiste quando você tem interesse. Exato. Senão você não tem Se você não for torcedor de uma equipe e outra, você não aguenta. Eu nem vou falar de França, Espanha. Eduardo, eu vou falar besteira se eu disser que metade da seleção de Portugal, Vitinha, João Félix, Cristiano Ronaldo, é titular absoluto no Brasil? Com certeza. Com certeza. Não é. A que ponto nós chegamos? Olha o tamanho de Portugal e a qualidade de jogadores que eles estão revelando para o mundo. E tem mais gente, Quando foi que nós perdemos de 7-1 para a Alemanha? 2014. Então, eu achei Toni Kroos, que a partir de 2014 nós teríamos uma revolução no futebol. Eu também esperava. No Brasil, aquele sucesso. Sobre todos os aspectos. Aspecto da CBF, em que pese a CBF, me parece até com toda o desconhecimento de quem é o presidente hoje, né, está fazendo até, me parece, uma boa gestão, né, salvo algumas, mas também os erros são próprios de quem... Concordo com você, tem tomado algumas iniciativas importantes. Todo mundo erra. Agora, não é só isso, né? Nós vivemos o futebol hoje no Brasil, a necessidade de uma mudança. É inaceitável o que os clubes pagam para um jogador, para um técnico, né? E a forma como nós estamos hoje liberando a entrada de estrangeiros no Brasil. Não sou contra o estrangeiro vir. Também. Mas eu acho que é uma quantidade excessiva, é um excesso muito grande. 5 ou 6 estava muito bem servido. 5 estaria de bom tamanho. E você privilegiaria as categorias de base. Nós não vamos ter aquilo que um dia o Edemar falou aqui, das palavras do Mário Cel, enquanto o próprio Atlético, o Atlético tem 11 jogadores estrangeiros. 11. Né? 11. Como é que ainda, sorte que o Atlético dia tem... desses estavam em campo 8. A sorte ainda que o Atlético, 14. A sorte que o Atlético ainda tem alguns jogadores, como Bruninho, Chiquete, João Cruz, Dudu, Léo Déric, Arthur, o zagueiro, né? Que tem capacidade para estar no time titular. Senão, e que vão render uma bela grana, hein? Senão iriam esperar no banco, ia passar a idade, deixariam de ser jovens, um dia, quem sabe, sairia do Atlético, iria para jogar num time de menor expressão. Porque é assim que acontece.
E aí as grandes promessas, elas acabam saindo pelo vão dos dedos. Ontem eu estava assistindo ao jogo do Santos. Neymar fez o gol, achei que o Santos ia deslanchar na partida, não deslanchou. O Neymar também não deslanchou na partida, reclamava mais do que jogava, toda hora estava bochichando no árbitro, reclamava dele, dos companheiros, de tudo um pouco. Na entrevista reclamou mais ainda. Será que o Neymar está espiritualmente preparado para jogar uma Copa do Mundo? Será que ele vai ser importante para a seleção brasileira, Eduardo Vieira? Eu transfiro a pergunta para... Gostaria de ouvir os companheiros primeiro. Olha, primeiro que o Neymar, Zé, eu acho que o que está desequilibrando ele é essa sequência de contusões, de lesões, é uma das razões. E também a qualidade do time do Santos, tanto que ele falou, né? Eu não jogo sozinho. Então ele já não é a primeira, né? Ele já deu umas 4 pancadas dessa aí. Mas também o fato dele toda hora sentir alguma lesão. Ele queria estar agora em plena forma e não consegue. Isto porque já tem 34 anos e teve lesões graves. E faltam 56 dias para a Copa. 56 dias para a Copa. Eu vejo que o Neymar não terá condições de lembrar o Neymar que nós projetamos, elogiamos, que o povo aplaudiu. Esquece isso aí. Fisicamente ele não vai aguentar mais. Eu tenho até a impressão que não deva ser convocado. Ele não tem condições físicas. Depois não é só condições físicas. O Neymar não é mais só um jogador de futebol. O futebol faz parte do dia a dia dele, nem sempre. O que faz mais parte do dia dele são os negócios, são aqueles investimentos que ele tem. E aí sobra um espaço, ele se dedica, vai treinar no Santos, vai jogar no Santos. Mas não é um cidadão dedicado exclusivamente ao futebol. Como não é mais um atleta. Não é mais um atleta. Você falou a palavra. Eu vou discordar um pouquinho, porque nesse período agora, principalmente depois que ele não foi convocado, nessa última de março, ele mudou. Ele mudou. Concordo. Ele tá... Se tocou. Se tocou, ele está se preparando fisicamente, inclusive sozinho, né? Ele tem condição de se preparar, ele tem preparadores, ele tem fisiologistas. Trabalho particular. Né? Trabalho particular. Ele está se preparando. O que eu não consigo entender no Neymar é o descontrole desse jogador dentro de uma partida. Exatamente isso. Tudo bem, concordo com você. Não joga sozinho. Mas ele tem a obrigação de ser o nome do Santos. O protagonista. O protagonista. Mas não o protagonista de coisas ruins. Exatamente. Nesse jogo do Santos, que o Santos empatou, ele cometeu, primeiro, ele quase que foi expulso por ter dado uma cotovelada. O árbitro foi concedente, né, Eduardo? Quase que ele deu uma cotovelada, mas ele deu uma ombrada no rosto do jogador da equipe adversária. Que me foge aqui é o Ricoleta. Ricoleta. Bonita camisa do Ricoleta, Fernando. Bonita, linda. Depois teve uma falta aqui do lado esquerdo que o jogador ficou na frente. Ele chuta a bola e chuta o jogador junto. Exatamente. E o árbitro fez vistas grossas. Tá fora ele da já casinha. com cartão amarelo. Ele tá fora da casinha. Ele já com cartão era pra amarelo. ser expulso naquele Então, lance. como é que você vai levar um jogador desse para uma Copa do Mundo? Se o Brasil, hipoteticamente, está perdendo para um time, Marrocos, seja lá, Escócia, seja lá quem for, perdendo, e ele está nervoso, vai precisar dele, e ele entra e faz uma besteira dessa. Zé, eu vou retribuir a pergunta para você. Você acredita que o Neymar aceitaria ir para a Copa e não ser titular absoluto? Teria. Eu acho que... Você acha que ele aceitaria? Eu ia citar que talvez o Neymar... Talvez não, o Neymar será convocado. O Neymar será convocado. Mas não sei se ele vai jogar a Copa do Mundo. Ele vai ser convocado talvez para ser uma espécie de um líder da seleção brasileira, de conversar com os jogadores mais novos. Entrar nos últimos 30 minutos. Se ele
Aí eu colocar a acredito. cabecinha no lugar, Isso. parar desses rompantes contra a arbitragem, de reclamar de tudo e de todos. Ele, qualidade técnica, tem. Indiscutível. Ainda tem. Ele ainda é o grande jogador brasileiro. Mas eu acho muito difícil ele reunir tudo isso para chegar à Copa do Mundo. Acho que ele será sim convocado pelo Ancelotti, mas não sei se será o jogador a atuar. Eu não consigo ver ele sentado no banco com tanto jogador ruim em campo, ele aceitar ficar na A posição de reserva reserva. por questões físicas. É verdade. O Ancelotti vai ter um belo desafio. Eu não acredito. Eu vejo ele, nesse instante, apenas como coadjuvante, não mais como protagonista. Pode voltar a ser protagonista. Espero que seja. O futebol do Brasil está precisando de jogadores de qualidade. Só que a qualidade dele hoje me leva a entender que ele é apenas um coadjuvante. E quem é protagonista na seleção brasileira? Ninguém. Então ele passa a ser o protagonista. Eu ainda não estou com o passa Eduardo porque Vieira. não tá nem jogando, Ele não. jogando, Ele vai jogar. Ele colocando a cabeça Dudu. no lugar. Ele colocando a cabeça no lugar. Qualidade Esse técnica. é o problema. Nenhum Porque o grande- jogador brasileiro tem a qualidade do Neymar. O grande, Nenhum. problema do Neymar é que Não ele chega não nem tem perto. quem jogue do lado dele. Exatamente. Aquele que ele pensa, quando ele joga na frente, o cara tá lá atrás ainda. Não entendeu a jogada. Exato. Né? Raciocínio. eu acho que sim. É o que Ele tá pensa irritando. adiante. Ele pensa adiante. Mas o Esse é o Santos tá detalhe. irritando é isso aí também. É. Porque Por ele que que eu pensa ent- uma coisa e os caras não Por fazem. que eu entendo que ele não é protagonista? Porque ele não está nem na seleção. Pois é, mas ele vai. Ele vai, Ele não como está disse, porque eu não momentaneamente chamaria. não está fisicamente em Zé, condições. eu não Mas cha- ele vai para a Copa do Mundo. Não tem. Ele, certamente o Quero Ancelotti estar tem equivocado. conversado com ele e ele sabe que ele é jogador para mais uma Copa do Mundo. Porque eu fico com uma dúvida muito grande se ele vai ter autocontrole. Exatamente. Pode Esse ser é o na grande seleção, problema. pode ser que na seleção ele não é o dono do Tem time. outro comportamento, né? Ele tem um outro e comportamento. Mas o patrão Ancelotti imponha, né? Exatamente. O comportamento dele hoje no Santos não é de jogador da seleção. É dono do time, né? É de conhecimento público que praticamente manda, dentro dos patrocinadores, a Nike. A Nike manda na seleção brasileira. Vamos lembrar que aquele causo lá na França com aquela menina, a Nike rompeu o contrato com o Neymar. Neymar hoje não é mais patrocinado pela Nike. Tem um processo rolando aí na justiça. Então eu não sei também se essa questão da Nike não pode afetar a convocação do Neymar. Eu acho não que- estou afirmando, Não, eu sei. estou E só colocando. sobre esse assunto eu não tenho. Ela não quis mas eu vincular. diria o seguinte: Mestre Esporte Clube um chegou patrocinador não pode estar acima da seleção, acima de um país. Exatamente. Isso aí eu não tenho Então, dúvida. Mas se o Neymar, o mundo real é assim. se o Neymar estiver em condições, de acordo com aquilo que o Ancelotti pensa, de ajudar a seleção, eu acho que não. Mas se o Ancelotti assim pensar, eu acho que não interessa a Nike, não interessa quem quer que seja o patrocinador, ele deve ir. Nós Sabe? temos que Essa é a minha interessar opinião. com o futebol no campo, né? Claro, Futebol no claro. campo. E no campo o Neymar querendo jogar, se responsabilizando, pondo a cabeça no lugar, ele ainda é o Neymar. Ele ainda é um grande jogador indiscutivelmente. Se você pegar os jogadores que são convocados e o Neymar, Não Neymar dá, né? ainda é melhor, mesmo com uma perna. É verdade. Mesmo não, com uma isso é- perna. A verdade é que Teoricamente, ainda- teoricamente, né, Dudu? Por que na prática, teoricamente? ele vai ter que mostrar na prática. Sim, mas mesmo com uma perna, ele é melhor que todos esses que estão A convocados. verdade é que faltam 56 dias para a Copa do Mundo. E nós vamos saber isso dia 18 de maio. Vamos comentar muito sobre a Copa do Mundo e nós estamos aí, Eduardo, com essas competições internacionais em andamento, os times brasileiros participando, não convencendo, e o futebol doméstico segue também. O Campeonato Brasileiro vai ter participações
dos paranaenses agora com jogos importantes. E tem essas outras competições nacionais. O Operário, você fez uma menção no início do programa que o Operário faz uma ótima campanha numa dessas competições. Como o Operário também faz boa campanha na Série B, o Operário é um dos primeiros colocados da competição, e o Operário, desde o advento do Luizinho como treinador, está invicto, é isso? Exatamente, o técnico Luizinho, desde que chegou com a saída do Alex, e é bom a gente, eu em pese achar que o Alex vai ter que galgar muito, está hoje no Atlético, está fazendo uma boa campanha, o Alex ainda precisa ganhar muito terreno para ganhar uma grande equipe, senão ele vai... Para ter status de uma grande equipe. Precisa mostrar, talvez por ter sido um grande jogador, o caminho dele é mais longo. Imagina mais. Porque todo mundo espera como técnico que ele foi como jogador. Né? E as coisas são diferentes. Então, no caso do Operário, o Operário faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Né? Hoje, o Operário é o vice-líder da competição, dá para dizer assim, mas, e na Copa Sudeste, ele também é vice-líder, é o segundo lugar no grupo dele. E na Copa Sudeste, o Operário joga com time alternativo. Né? Exatamente. Então jogou nesse meio de semana, o Operário jogou e acabou empatando dentro de casa com o Novo Horizontino. Dentro de casa. Mas é o Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista. Exatamente. Você não pode esquecer. Não pode. Então, e é também um dos líderes hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Operário acho que segue numa boa. Quem não está bem é o Londrina. O Londrina me decepcionou. Também. E eu achei que jogando no VGD, o Londrina ia ter a torcida mais perto, aquela pressão, e lê do engano. Tem perdido os pontos dentro de casa. Parece que perder o Campeonato Paranaense afetou bastante o clube, né? Afetou porque o Londrina só vinha de empate, né? Só empatava. Faltava... E agora está perdendo. E agora está perdendo. Complicou. Então precisa melhorar muito. A situação do Londrina. Mas enfocamos aí a Série B, esses torneios alternativos, e vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. E jogaço de bola ontem com 7 gols lá em Munique. Campeonato, futebol internacional. Vamos para o nosso Champions doméstico, League, depois chegamos no internacional. Champions League é Champions League. O Palmeiras é o líder da competição. Perfeito. Muitos dizem que é seríssimo candidato ao título, concordo. Sim. Flamengo também está bem candidato ao título. E o Palmeiras, exatamente, é o adversário do Atlético Paranaense. E o Palmeiras joga hoje ainda pela Libertadores. Palmeiras joga hoje com quem mesmo? Hoje, Palmeiras joga contra o Sporting Cristal. Em São Paulo? Em São Paulo. Não é jogo não fácil. Viaje, não é jogo fácil, né, mas é um jogo que pode haver desgaste. Isso para o Atlético é um ponto favorável. Um ponto favorável. Depende da escalação que o Abel vai usar, né? E aí também tem outro. O Abel não está na beira do campo. Sim. Nesse caso, Abel, hoje, 8 jogos, né? Hoje ele pode. Hoje sim. Hoje pode. Mas no jogo contra o Atlético vai ser o assistente dele. Então, são jogos de quinta-feira para domingo, 18h30. Tem tempo de recuperação, mas tem o problema, talvez, de contusões. Né? Então, a necessidade da gente ver como é que vai sair hoje o Palmeiras, para, de repente, entender até que o Atlético pode beliscar alguma coisa lá no Allianz Parque. Eu estou muito confiante, porque o Dair gosta, ele conhece muito, embora não tenha sido um técnico retranqueiro e joga com 3 zagueiros dentro de uma formação tática dele, né? Mas ele usa muito bem os laterais, né? Exatamente. E ele usa, né? Você vê, ele não vai poder, ele não contou com o Gilberto, que ele não pôde contar com o Benavides. Benavides teve um desgaste muscular e acabou não jogando essa última partida do Atlético contra a Chapecoense. Entrou Gilberto. Só que o Gilberto, por força contratual, não pode jogar contra o Palmeiras. É jogador do Palmeiras emprestado. Então, se o Benavides não puder jogar, ele vai ter que improvisar. Ele vai fazer o Mendonça recuar, jogar como já jogou anteriormente, já jogou, né? Fazendo esse papel.
e aí ele fica com um time talvez não tão forte defensivamente. Meio capenga. Meio capenga. Eu Mas tava vendo aqui, rápido na transição. eu tava vendo aqui, ele vai com o time titular, o Abel. Vai Precisa com ver o a recuperação Maurício. do Benavides. Exato. Não, o Ah, o Palmeiras, desculpe. Vai com o Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo. O jogo de hoje. O jogo de hoje. Ele precisa ganhar. Em casa ele tem que ganhar. Ele pode vai se dar o luxo de com ir pra Arias, Flaco Lopes. o Vitor Roque está praticamente recuperado de uma lesão, por isso Mas ele está no em banco no último recuperação. jogo, está né? em recuperação. Recuperação. Acredito que possa jogar contra o Atlético. Diga, Edmar. Edemar, Eu tenho a impressão que vão ser jogos difíceis. Esses, por exemplo, do Atlético contra o Palmeiras no domingo, do Curitiba também. Não vejo a possibilidade de acontecer um resultado extravagante. Acho mais que esse jogo do Atlético é um jogo para um empate lá em São Paulo. Acho. Mas o Atlético Grande pode negócio. surpreender. será um excelente resultado. Excelente contra o líder, resultado. Empatar com o líder. Excelente resultado, com toda certeza. Principalmente pela campanha do Atlético. O Atlético É. está entre os primeiros colocados, né? Exatamente. E seria importante não perder essa partida. porque- Agora, o importante, Edmar, Curitiba tem que vencer o Atlético Mineiro. Está vindo sim. de uma série de empates e depois, vou lembrar novamente, tem 2 jogos fora de casa, contra o Grêmio, que está em recuperação, e contra o Vitória. O Vitória ganhou do Atlético Mineiro no Barradão por 2-0. Vitória é o 10º colocado. Exato, o Ganhou do Vitória São Paulo. ganhou do São Paulo, e ontem o Fernando Diniz comentou que é difícil pegar o Vitória, o Corinthians vai pegar o Vitória, certo? E ele comentando, jogar no Barradão não é fácil, o gramado é muito fofo, e ele disse, vamos com calma que será um jogo muito perigoso para o Corinthians. Eu tenho a impressão que esse jogo, mudando de saco para mala, eu entendo até de que o Curitiba tem mais do que a obrigação de vencer. Exatamente. Eu isso. acho que a conversa de vestiário ela tem que ser muito forte. Forte. Os jogadores têm que entender que eles vão ter que... É um jogo Esse é um chave. jogo Chegou a final hora de dar uma Copa do resposta Mundo. à torcida, não é? Exatamente. A torcida já está cobrando. Porque senão vai pegar um estigma de que o Curitiba não vence dentro de casa. Exatamente. Mais isso. E isso é psicológico, e o psicológico no futebol Abate muito. Ele abate, E, ele pega. Por ele enquanto, pega. o Curitiba está em 7º, mas se não vencer o Atlético, Ele pode perder. Ele começa a cair, porque a diferença para os outros clubes é de E o 2. Atlético Mineiro é concorrente É direto concorrente. na classificação. O Atlético do- Mineiro tem 14. 14 pontos. É Curitiba, concorrente direto 16. do Curitiba. E aí, Ganhando o Atlético Mineiro já passa o Curitiba, não é isso? Tem o Bragantino também. É. se o Também, se Curitiba vencer, cai 3, 4, 5 posições, o negócio o começa... próprio Vitória, que é adversário do Curitiba, tem 14 pontos. Se vai ganhar pegar do o Corinthians, Corinthians, vai para 17. Joga em casa, né? Joga em casa. Joga em casa. Barradão então, lotado. é por isso que eu estou Embola dizendo. ainda mais. Embola ainda mais. E aquela história, você vai perdendo pontos. Né? E a recuperação desses pontos, aí o torcedor, não, mas fora de casa nós somos... Não é bem assim. Não é bem é bem assim. assim. Não é bem assim. Na verdade, aquilo que eu falei aqui na segunda-feira, são 2 pedreiras, tanto para o Atlético como para o Curitiba. Embora o Curitiba jogue em casa e o Atlético jogue fora de casa. Mas o Curitiba realmente tem a obrigação Mas de é ganhar essa pedreira partida. também para os outros, né, Edmar? O Atlético Mineiro também perdeu na sua Também. última partida agora, né? É. O Atlético Mineiro Vem de também uma vem de derrota. altos e baixos aí, né? É que até 2 rodadas atrás, Gilmar, o Curitiba tinha uma situação tranquila Exato. na 7ª, 6ª colocação. Agora, depois de 3 empates consecutivos, Esse é o detalhe. a situação não é a mesma. Ganhou 3 É, pontos e deixou de ganhar 9, né? Exatamente. Os outros clubes, aí uns 7, 8 clubes, né, Eduardo, subiram e estão grudados com o Curitiba. Exatamente. Se o Curitiba bobear, vamos supor, perdeu para o Atlético Mineiro, pode ter certeza, vai cair 3, 4 posições. Tem que segurar, tanto o Atlético como o Curitiba tem que segurar a situação que está, as posições que estão, tem que ser preservadas, pensando mais adiante, né? O campeonato vai parar aí durante 39 Mais dias. isso ainda. O Atlético Mineiro perdeu para o Santos. eu tava Perdeu vendo pro aqui, Santos. Perdeu para o Santos 1-0. 1-0. E o Campeonato Brasileiro para por 39 dias durante a Copa do Mundo. Quer dizer, os times vão ter tempo. Só que
Acho muito importante, antes de chegar a essa paralisação, as equipes se mantenham nas primeiras posições, nas posições que estão, na pior das hipóteses, no campeonato. De pontos, né? Exatamente. Eu acho, Eduardo, E é uma situação, diga, você tem a classificação. Eu acho que hoje tem 3 equipes irremediavelmente batidas. Essas equipes têm toda a tendência de queda. 3. E existe uma 4ª equipe que corre... que vai brigar. Vai brigar. Quem bobear, dança. Qual é esta 4ª equipe? Eu, vendo este último jogo do Santos, eu digo, olha, o Santos, se não melhorar muito, vai tentar sair dessa 4ª. Mirassol e Chapecoense vão cair. Mirassol, Chapecoense, tem mais um que está lá embaixo e também. O Remo. São os 3. O Cruzeiro é o primeiro da zona do rebaixamento. É o primeiro, mas eu acho que o Cruzeiro, pelo elenco que tem, não é? Há uma condição de sair. Pelo poderio financeiro da sua direção, o Cruzeiro tem chances de escapar, não é? Eu não consigo ver o Cruzeiro caindo. Eu também não. Eu acho que ele tem condições, tem até tecnicamente condições de recuperar. E chegar a uma e a mudança de treinador pode ajudar. Exatamente. E aí, eu digo para vocês o seguinte, vamos de trás para frente. O 16º é o Corinthians com 11. O 15º é o Santos com 13. Com 13 o Internacional é o 14º. Com 13 é o Vasco em 13º. Com 13 é o Grêmio, que é o 12º. E com 13 é o Botafogo em 11º. Então, a primeira folha, que é o Vitória, o 10º, a gente diria que, ainda por que não? O Vitória não é um time que esteja jogando, a não ser em casa, é um futebol que possa dizer que vai se segurar. E eu faço, então, esses do 11º até o 16º, são candidatos sérios para ocupar a 17ª posição, porque eu acho que Remo, Chapecoense e Mirassol dificilmente vão sair. Vão ganhar um ou outro jogo, mas... Vão fazer uns pontinhos. E o que é pior... Mas também com 2 vitórias eles pulam para a parte de cima. Pulam, exatamente. Então, mas aí vem... Mas 2 derrotas também já trazem para baixo. Afunda mais ainda. Então os outros também que fazem pontos, exatamente. Né? Então eu vou dizer o seguinte... Nós temos mais 7 rodadas antes da Copa do Mundo. Essa 7ª rodada, ela é extremamente perigosa. Essas 7 rodadas, perdão. A parada da Copa do Mundo, ela é muito perigosa. Porque você não sabe o que pode acontecer na volta. Se as equipes já vem equipes reforçadas, né? As equipes 50 dias parado, né, Eduardo? 50 dias parado, né? Aí é que tá. Quase 2 meses. E pode contratar nesse reforços. Período, né? É a contratação. As equipes bem reforçadas. Quem outro campeonato. É outro campeonato após Copa. Então a importância de chegar até a Copa do Mundo. 81 pontos em disputa, né? Até você chegar na Copa do Mundo com essa quantidade de pontos, tendo gordura acima de 50% de aproveitamento, eu acho que é um bom, como eu diria, um bom handicap, né? Abaixo começa a preocupar, porque você é a briga para não cair. Você lembra o Ceará o ano passado? O que aconteceu? Estava em 9º, 19º, virou o segundo turno, caiu na última rodada, porque não fez o exemplo do meu Paraná Clube. Houve um ano que nós estávamos, o ano que o Paraná caiu, nós estávamos entre os primeiros colocados do primeiro turno. Veio o segundo turno, uma debacle, e nós fomos para a 2ª divisão, num dos anos que o Paraná caiu. Então, realmente, o Campeonato Brasileiro, de um turno para outro, ele tem mudanças extraordinárias. Por isso se enfatiza que há necessidade, como o Edmar frisou há pouco, há necessidade de se terminar bem esta fase antes de Copa do Mundo para evitar percalços futuros. Você veja o caso do Atlético. O Atlético está numa boa posição, está com 19 pontos, vendendo o Bruninho para o Shakhtar Donetsk, e o próprio presidente Petralha já avisou que vai investir esse dinheiro em jogador de reforços. Então você vê, o Atlético numa posição boa e já está pensando em reforços. O Santos, qual é o Santos do segundo semestre?
Qual é o Corinthians do segundo semestre? Aí ele não sabe. Não sabe e tem dificuldades Porque- financeiras extraordinárias, né? Ele não tem noção. Qual é o Grêmio? não Qual tem é o o Atlético. Internacional? Qual é o Grêmio? Qual é o Internacional? Porque, né, É, Eduardo? todas essas São equipes- 50 dias. Qual é o E Vasco? coincidentemente, todas essas equipes, o Botafogo está uma crise financeira. É. O Grêmio tem dívida, embora estava administrado, tem um cara lá que manda e desmanda Concordando. e que tem o dinheiro, né? Mas também tem uma dívida alta. O Vasco vive, em que pese com a chegada do Renato, teve uma melhora considerável, mas é uma incógnita, a gente nunca sabe onde o Vasco quer chegar, né? E aí vem até aquela resposta do Renato, que ele olha muito mais para o Campeonato Brasileiro do que para a Sul-Americana. Ele está sendo precavido. O vamos falar. Inter, isso, né? o Inter tem problemas sérios. O Santos nem se fala, acabamos. E o Corinthians, todos nós já sabemos. Aliás, na derrota de ontem do Vasco da Gama, depois da partida, o Renato e o Pedrinho, o presidente, estiveram no vestiário, conversaram com os jogadores e criticaram o Renato e o próprio presidente, o Pedrinho, ex-jogador que é o presidente do Vasco, criticaram os jogadores pelo comportamento, pelo não envolvimento como deveriam se envolver na partida. Houve uma crítica... Mas no jogo passado o Renato não viajou, desprezou a Sul-Americana. É. E um detalhe, né? A Conmebol abriu uma punição para ele, né? Abriu uma punição. Mas eu acho que não tem eu tem também direito. não concordo Não tem também. direito. Mas, Em que pese eu achar errado, mas eu acho que não tem direito. Mas sabe qual é o problema? A língua do Renato é meio longa. Agora, Um monte de num clube. muitos técnicos fazem tem isso, nada. mas não ficam falando, para mim não interessa a Sul-Americana. Ele falou bem claro, não interessa a Sul-Americana. Talvez mais pelas palavras Exato, do que propriamente exatamente isso. pela Ele deveria atitude de não ter ido. Ele poderia dizer, eu não vou, acabou, pronto, não entrar em comentários. Como ele desfez da Sul-Americana, eu acho que ele foi mais punido, aberta essa situação disciplinar, esse processo disciplinar, muito mais por ter falado do que realmente pela atitude que ele teve. E o São Paulo? O São Paulo mandou outro dia embora o Hernan Crespo, que andou criticando o comportamento dos jogadores e do time. Agora, com a vitória que teve recente na disputa da competição da Sul-Americana, o Roger Machado também criticou o comportamento e achou justo a análise que se fez de que o time realmente não foi aquilo que se poderia esperar. Já se fala... A boca pequena, a imprensa esportiva levantou isso em São Paulo, da possibilidade do Dorival Júnior vir a substituir o Roger Machado. Aí é viúva. Um negócio assim lamentável. São Paulo tem um problema de viuvez empresário, muito né? sério. Empresário plantando sabe? notícia E outra, empregaram o funcionário. E outra história, o Roger é gaúcho. Exatamente. Então vem o preconceito também. exatamente. A crônica paulista, ela quer os paulistas lá. exatamente. Ele é gaúcho, ele vai sofrer muito Em todas pelo as seu crônicas, aspecto. Dudu, em todas as crônicas Não, mas não tem é. os bairristas, Nós aqui né? não temos problema. Nós poderíamos dizer, queremos Que pena que aqui o não Cuca tem- no Atlético, Ei. queremos o Levir no Curitiba. Pelo contrário. Sempre tivemos treinadores Falta- de fora aqui. Falta né? isso Ao muito longo da ao história do Paranaense. futebol. Quanto a isso, Valorizar não, o eu- Brasil. Treinadores curitibanos, eu que estou daqui, Olha o Moza, o que poucos aconteceu. treinadores. Eu me lembro, por exemplo, curitibano, paranaense, não é? Ligado ao nosso futebol, o Otávio de Castro, o Vico, o Geraldo Damasceno, o Geraldino. Mas Quem eram mais? priscas eras, né? Eram priscas que não saíam. Pouquíssimos Ninguém saía os daqui. nossos treinadores locais aqui. O Adão Exato, Plínio da exato. Silva, Adão que veio Plínio. pra cá e se radicou aqui, virou técnico, não é? Mas poucos treinadores Mas hoje, nossos. hoje só estão babando. Filho, né? Hoje Era você nosso pega treinador. as torcedores daqui, ficam babando em cima de Cuca, de Leverkusen, porque saíram e venceram lá fora. Lá fora. Porque aqui eram pisoteados. Não. E muitos jogadores jovens. Eles vieram trabalhar Jovens, aqui, garotos. trabalharem É, fora. fora. O E Cuca agora- começou em Santa Catarina, Não, foi pro Remo lá E do Belém do Pará. tiveram problemas quando aqui dirigiram os clubes. agora- tanto Atlético quanto Agora Curitiba. é fácil babar em cima do Leverkusen. Agora, nossa senhora. Não. Mas ele precisou ir lá e fazer excelente. Em Minas, Veja o ele Moza, né?
Adorava. Você falou bem, Veja Moza. Veja Moza O Levir foi um técnico foi campeão e foi consagrado, e o pisoteado. Cuca também, né? Vendo a programação de uma das rádios aí, sinceramente eu não poderia citar qual era, mas não me foge, que eu fico também no rádio, eu fico às vezes Corujando. escutando os programas de esportes para ver as novidades. Um torcedor dizendo que urgentemente tem que mandar o Seabra embora porque não dá para aceitar. Se imagine o Seabra, que está hoje na 7ª posição, mandar embora por incompetente. Com o elenco né? que ele tem na mão, né? Então, quer dizer, Pô. sabe, o torcedor também, às vezes, a gente... Exagera, né? A gente quer dar voz ao torcedor, mas às vezes tem uns casos Mas que aí, torcedores mas aí que são fogem da realidade, são né? tranquilos. Mas, Agora Eduardo, tem uns que fogem torcedor, totalmente. mas torcedor, Zé, sempre foi assim. Eu acho legal, o torcedor tem que... O pior é quando nós temos colegas que ouvem o torcedor e ficam repetindo em rádio, em televisão, aquilo que o torcedor está falando nas mídias sociais. É claro. Então, deixa de ter a sua opinião dentro de uma realidade, dentro de um conceito profissional. Agora o torcedor é isso aí mesmo. E no Brasil criou-se essa cultura, tudo é culpa do técnico. Manda Torcedor embora. e jornalista torcedor. Tem que mandar. Aliás, é o que mais tem hoje, mais né? tem, né? O que mais é uma tem. vergonha. Além do torcedor, jornalista, torcedor é o que mais tem. É o que... E manda embora, nós manda estamos falando embora em treinador. técnico. Tem um treinador local aí que eu tenho a expectativa de que ele vá muito longe ainda no futebol. Já teve algumas passagens por equipes de fora daqui, que é o nosso amigo Tcheco, não é? O Tcheco esteve no Curitiba, o Tcheco agora está no Paraná Clube de novo. E o Tcheco faz uma campanha próprio Alex, excelente no Paraná Clube. O Paraná Clube que contratou o Daniel... Como é? Daniel Cruz. Daniel Cruz. Atacante que foi do Atlético Paranaense, é um novo atacante. Estava no Juventus, 5 jogos, nenhum gol. Eu fico preocupado com isso. E vem mais um atacante, né? Zé, Tem mais o Paraná... um atacante já contratado também Pode pelo ser Paraná. que O Paraná que pode ser que joga, desencante aqui, né? O Paraná que joga agora... Amanhã, não é? Na Vila Capanema, porque o mando é do Araucária, mas o Araucária optou, fez um acordo com o Paraná e vai jogar na Vila Capanema. Em que lugar está o Paraná? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Invicto. E já não tem o quê? Um movimento para tirar o Tcheco? Não tem movimento, talvez não tenha movimento, porque não vai ter força. Mas que estão reclamando que ele não tenha mesmo... E isso sabe, ele já falou isso. Que ele não tem a formação. Que ele não tem a formação ideal. Mas agora ele anunciou. Agora ele já anunciou. Após o último jogo, Não, agora ele- eu tenho um ele- time pronto. Os cornetas estão sempre de plantão. E ele Bom que ele montou... continue mudando e continue ganhando e sendo líder. Não, e ele estava montando um time durante a competição. Ele tinha que fazer isso. Claro. Ele não poderia pegar 11 e dizer, não, eu vou insistir com esses 11. Se ele tem mais outros 15 no banco e no elenco, que ele precisa saber. Mas- Aí machuca-se um desses, como é que ele vai pôr Aonde o que outro? está escrito que o técnico pode mudar toda hora? Se ele está tendo resultado positivo. Ele tem 5 alterações, não tem? Então, ele pode fazer o que ele O quiser. capitão não concorda com essas 5 alterações. Ô, capitão, um abraço, boa viagem. Recebemos suas fotos aqui. Tá bom. Mas, meus amigos, grato a vocês pela Um abraço, Zé. grato ao Romauro, ao Carlos, não é? Ao senhor, à senhora que nos deram preferência de audiência. Muito grato e até a outra Até segunda. Tchau. segunda-feira. Tchau. Mestre Esporte Clube chegou a vez.